Eu saúdo os irmãos, os ouvintes e amigos com a paz do Senhor Jesus. O texto que leremos a nossa meditação nessa manhã está no livro do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 1, versículo 19, nos diz assim a palavra do Senhor: Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus, ele sacia o coração daqueles que o ouvem. Há uma necessidade do homem nesta hora, primeiramente a necessidade da alma, porque ela quer ouvir a voz do seu Deus, do seu Criador, aquele que remiu a sua alma, de maneira que essa necessidade ela é comum a todos. E também como um conselho da parte de Deus, como um conselho que a igreja nesta hora tem aprendido e reconhecido a sua relação com Deus, o Pai, é a necessidade de estarmos atentos a tudo que Ele diz para o nosso próprio bem. De maneira que o povo de Israel estava vivendo um período de afastamento de Deus, e isso levou à desobediência. Quebraram um concerto com o Senhor, e a palavra ousa dizer que eles lhe deram as costas. Mas, ainda assim, Deus se manifesta ao povo, usando da sua infinita misericórdia, levanta um profeta para ser portador de um chamado, de um convite. É um novo pacto com o Senhor, pacto este que levaria eles, o homem, a uma vida de comunhão farta na presença de Deus. E esse era o propósito do Senhor. Portanto, se quiserdes, podemos dizer que é uma preposição. Deus, ele quer que tomemos, antes de sermos abençoados, uma posição. De maneira que Deus, ele respeita o livre-arbítrio do homem, e a sua bênção é para aquele que quer ouvir, aquele que abre o seu coração. E a palavra diz: se ouvirdes, muitos querem, mas não ouvem. Não obedecem à direção do Espírito Santo para as suas vidas. E Deus, meus irmãos, ele quer fazer o homem sensível à voz do seu Espírito Santo. É o conselheiro nesta hora. É aquele que está direcionando a nossa caminhada. É o consolador que está ao nosso lado nos momentos difíceis, de maneira que ele quer falar continuamente com o homem, apontando-lhe o caminho da salvação. E por fim comereis o bem dessa terra. O chamado do Senhor é para o homem se fartar na sua presença, desfrutar de uma mesa cotidiana, um alimento perfeito. E no partir do pão, na comunhão com o Senhor, nós vamos descobrindo os mistérios da salvação, os mistérios que estão ocultos na palavra, mas que Deus agora, à medida que o obedecemos, à medida que temos essa relação com Ele de dependência, Ele vai nos conceder essa bênção. O bem dessa terra, o bem maior de Deus para o homem é a vida eterna. De maneira que em Cristo Jesus esse propósito ele se cumpre. Então ele se fez propício para que cada um de nós pudesse comer o bem dessa terra. Meus queridos, o bem dessa terra, a obra do Espírito Santo, tem nos proporcionado riquezas espirituais. Tem nos concedido o equilíbrio dentro de um ambiente de fé, de comunhão, para vivermos o momento que estamos vivendo, que é o tempo do breve, o princípio das dores. Mas se obedecerdes, se ouvirdes a sua voz, meus queridos, o Espírito Santo, ele quer falar conosco. E nessa relação do homem com o Espírito Santo, com Deus Pai, com Deus Filho, nós vamos alcançar o fruto dessa terra. Que o Senhor assim nos abençoe. Te louvamos, ó Deus, te bendizemos por este momento na tua presença. Te pedimos agora, Senhor, recebe todos os atos
deste culto na tua presença. Sim, Senhor Deus. Continua conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Em teu nome dizemos que a graça salvadora e redentora do Filho, Senhor Jesus, o grande, incomparável e eterno amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a vida da igreja fiel e todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém.